Olá, cursistas! Meu nome é Margarete Almeida Figueiredo, sou pedagoga, especialista em didática, gestão escolar e educação à distância. E também sou mestranda em educação. Estou na educação à distância desde 2008. Estarei com vocês durante 4 semanas e trabalharemos a disciplina Fundamentos e Metodologia das Ciências aplicadas à educação infantil. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer desse espaço um local agradável e acolhedor, para que todos tenham prazer em participar. Peço que tenham sempre em mãos papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no Fórum Tira Dúvidas. Mesmo que para você os temas não sejam desconhecidos, faça desse momento um momento de reflexão e revisão de sua prática pedagógica. Lembrando que, para que tenhamos um bom resultado, é necessário a sua dedicação nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila. Não deixem acumular atividades de uma semana para outra. Apresentarei para vocês agora, então, de forma bem resumida, a nossa disciplina, ok? Fundamentos e Metodologia das Ciências aplicadas à Educação Infantil. A nossa ementa: Fundamentos epistemológicos das ciências naturais. Características, princípios históricos, filosóficos e metodológicos. Noções de ciências e suas interações com as demais áreas do conhecimento, tecnologia, ambiente e sociedade. O objetivo geral da nossa disciplina: proporcionar o conhecimento do estado da arte de ensino-aprendizagem das ciências naturais, analisando a evolução dos seus fundamentos e principais conceitos relacionados à educação infantil, bem como do ponto de vista das perspectivas interdisciplinares. Os conteúdos que nós iremos trabalhar. Durante essas 3 semanas, nós trabalharemos com 4 unidades. Na primeira semana, nós trataremos dos fundamentos epistemológicos das ciências naturais. Na segunda semana, falaremos sobre os referenciais curriculares da educação infantil e sobre a Base Nacional Comum Curricular. Na terceira semana, discutiremos sobre os fundamentos básicos da fisiologia humana. E na quarta semana, falaremos sobre interdisciplinaridade e tecnologia. Como metodologia, utilizaremos as leituras, os fóruns e chats, além das provas e dos seminários. Os nossos instrumentos de avaliação. Nós teremos um AO no valor de 20 pontos, avaliação presencial semestral, que vale 30 pontos, o seminário temático, que vale 20 pontos, a participação nos fóruns, 10 pontos, a atividade de aprendizagem, 10 pontos e a autoavaliação também tem um valor de 10 pontos. No decorrer da disciplina, nós teremos 4 fóruns, um para cada unidade, sendo que os 2 primeiros, eles serão avaliados em 2 pontos e os 2 últimos em 3 pontos. A primeira A, atividade avaliativa referente à unidade 1, ela será avaliada em 3 pontos. Na segunda unidade será avaliada em 2 pontos. Na terceira unidade, 3 pontos e na quarta unidade, 2 pontos novamente. Eu não posso deixar de ressaltar a importância dos tutores presenciais e à distância. Mantenham sempre contato com eles, pois os mesmos estarão diretamente ligados a vocês. Não posso deixar de falar também da importância da leitura do material. Se organize
não deixe acumular atividades. Cuide do seu desempenho acadêmico, pois só você pode construí-lo cada dia melhor. Participe dos encontros e seminários presenciais. Fiquem atentos aos fóruns e aos chats. Os chats acontecerão ao final de cada unidade. Os horários serão previamente agendados para que vocês se organizem. Participem. No mais, só posso desejar muito sucesso nos estudos e me colocar sempre à disposição de vocês. Nós começaremos discutindo sobre os fundamentos epistemológicos das ciências naturais. A disciplina de ciências, ela tem como objeto de estudo o conhecimento científico, que resulta da investigação da natureza. Do ponto de vista científico, entende-se por natureza o conjunto de elementos integradores que constitui o universo em toda a sua complexidade. Então, comecemos com um questionamento. Mas o que é ciências? O que é ciências naturais? Ciências naturais é um conjunto de conhecimentos do mundo natural, dos fenômenos que envolvem também a história da natureza, dos homens e mulheres. Então, podemos dizer que ciências naturais são os conhecimentos que envolvem os fenômenos físicos, químicos, biológicos. Envolve a história da natureza, dos animais, plantas, relevo e envolve a história de toda a sociedade. Por exemplo, a construção de uma BR. Para se construir uma BR, é necessário que tenha todo um planejamento. Todos os aspectos devem ser observados: gastos, pessoas atingidas, animais, plantas, tudo deve ser observado. Então, vamos lá. Já sabemos o que é o objeto de estudo das ciências naturais, certo? Então, vamos falar sobre o ensino de ciências no Brasil. Até 1930, ensinar ciências não era prioridade no Brasil, ao contrário do que ocorria em países europeus. Haviam poucas escolas e essas escolas, elas eram voltadas para a elite. Até 1950, o ensino de ciências, ele seguia um modelo tradicional, que, como nós sabemos, o professor verbaliza o que sabe do conteúdo em aulas teóricas e os alunos apenas permanecem passivos, eles são apenas ouvintes. A partir de 1950, o ensino de ciências, ele toma um rumo e passa a ser trabalhado através de elaboração de projetos, enfatizando fortemente o caráter experimental. Segundo alguns autores, essa tendência, ela valoriza os conteúdos e minimiza as deficiências decorrentes na formação do professor, que sustentava essa tendência trabalhando com produção de textos e material experimental. Numa visão geral, foram 3 as principais tendências do ensino de biologia, ou do ensino de ciências, tá? Durante o período de 1960 e 1970. Aí vocês me perguntam, e quais são elas, professora? Nós temos a tendência tecnicista, caracterizada por aplicar módulos autoinstrutivos. Temos a escola novista, que enfatiza o método da redescoberta, e a integracionista, que prioriza o domínio de instrumentação acima do domínio conceitual. Vamos falar primeiro sobre a tecnicista. Ela é caracterizada por aplicar módulos autoinstrutivos
e por mensurar mudanças comportamentais. Faz uso de instruções programadas do ensino em módulo, enfatizando a avaliação. Já a escola novista enfatiza o método da redescoberta. Ela valoriza as atividades de caráter experimental, levando os professores a correlacionarem método científico com metodologia de ensino de ciências. E, por fim, nós temos a integracionista. A integracionista, ela prioriza o domínio de instrumentação acima do domínio conceitual. Não considera as particularidades de seus objetos de investigação. A proposta de trabalho, ela é baseada na integração das ciências naturais e das ciências sociais. Algumas dessas tendências, elas nem chegaram a ocupar a sala de aula. A adoção do livro didático foi uma das heranças importantes disso tudo. E tivemos também o método expositivo, que hoje é o dialogado. Várias pesquisas em torno do ensino de ciências naturais ocuparam espaços no país. Como resultado disso, tivemos a incorporação de tecnologias da informação e comunicação no trabalho do professor, funcionando como aliadas no processo de formação do conhecimento. Nós passaremos agora, então, para os princípios metodológicos. Nós sabemos que, com a evolução do ensino de ciências, temos várias denominações para essa disciplina. Como eu disse anteriormente, uma delas, biologia. Podemos citar também a didática das ciências, a prática de ensino de ciências, programa de saúde e muitas outras. Com tantas questões relacionadas ao trabalho na área das ciências naturais, nós podemos agrupá-las em 4 enfoques. Primeiro, limitação na formação de educadores para a educação infantil. Bernadette Gatti diz que a qualidade na formação docente, ela manifesta claramente quando se trata da preparação desse professor para atuar na educação infantil, que além da falta de infraestrutura, descontinuidade e rigidez dos currículos, ainda tem a questão da carga horária, que geralmente é menor. Ela diz ainda que o esvaziamento profissional tem origem durante a formação acadêmica, que os cursos de licenciatura, eles geralmente exercem influência limitada e ou participação na definição das prioridades das universidades. Segundo, nós temos a dicotomização método-conteúdo, que é provocada por uma segmentação curricular que exige estratégias metodológicas e integradoras. E em terceiro, nós temos o domínio de singularidades intrínsecas do processo de produção do conhecimento científico e uma integração com uma fundamentação pedagógica mais consistente. Depois, nós temos a aplicação das TICs, ou das tecnologias da informação e comunicação. O ensino de ciências busca, no uso apropriado dessas tecnologias, condições sustentáveis para a revitalização de seus saberes. Fica então uma reflexão. Será que as ciências é menos importante que as demais disciplinas? Nós podemos afirmar que não.
intensificação do uso do computador na educação brasileira, o ensino de ciências abre uma nova discussão, buscando no uso apropriado das tecnologias da informação e comunicação condições sustentáveis para a revitalização de seus saberes. Diante das tendências de expansão do uso da tecnologia, cabe fazermos alguns questionamentos. Com a informatização dos processos educacionais, que benefícios teria o ensino de ciências na educação infantil? De que forma poderia melhorar a aprendizagem das crianças? Deixemos os questionamentos. O assunto, ele será abordado futuramente, mas reflitam, nesse espaço de tempo, reflitam sobre esses questionamentos. E nós discutiremos agora, então, sobre as principais concepções de ciências. Dentre as concepções de ciências, nós temos a racionalista, empirista e construtivista. A racionalista, ela vem desde os gregos até o final do século XVII. A empirista também vem dos gregos, Aristóteles, até o século XIX. E a construtivista, que iniciou já no século XX. A concepção racionalista afirma que a ciência é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo, como a matemática. Portanto, capaz de provar a verdade necessária e universal de seus enunciados e resultados, sem deixar nenhuma dúvida. O objeto científico é uma representação intelectual universal, necessária e verdadeira, das coisas representadas e corresponde à própria realidade, porque esta é racional e inteligível em si mesma. As experiências científicas, elas são realizadas apenas para verificar e confirmar as demonstrações teóricas. A concepção empirista, ela afirma que a ciência é uma interpretação dos fatos, baseada em observações e experimentos, que permitem estabelecer induções e que oferecem a definição do objeto, suas propriedades e suas leis de funcionamento. A teoria científica, ela resulta das observações e dos experimentos, de modo que a experiência, ela não tem simplesmente a função de verificar e confirmar conceitos, como na anterior, mas a de produzi-los. Eis porque, então, nessa concepção, sempre houve grande cuidado para estabelecer métodos experimentais rigorosos, pois deles dependia a definição da objetividade investigada. Essas duas concepções, a racionalista e a empirista, elas possuíam o mesmo pressuposto, embora o realizassem de maneiras diferentes. Já a concepção construtivista, ela considera a ciência uma construção de modelos explicativos para a realidade e não uma representação da própria realidade. O cientista, ele combina dois procedimentos, um vindo do racionalismo e outro do empirismo. O construtivista, ele não espera apresentar a verdade absoluta, e sim uma verdade aproximada, que pode ser corrigida, pode ser modificada ou até mesmo abandonada. Então, podemos dizer que o objetivo fundamental do ensino de ciências naturais passou a dar condições para o aluno vivenciar o que se denominava método científico. Ou seja,
a partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando for o caso, trabalhando de forma a redescobrir conhecimentos. As diferentes propostas reconhecem hoje que os mais variados valores humanos não são alheios ao aprendizado científico e que a ciência deve ser apreendida em suas relações com a tecnologia e com as demais questões sociais e ambientais. Como nós já falamos, as primeiras aprendizagens da criança, elas decorrem de suas interações com o próprio corpo, com pessoas, com objetos, não havendo nisso qualquer pretensão de absolutismo. O ensino de ciências, ele possibilita a criança a pensar de modo coerente sobre o meio em que ela vive e ainda ajuda na resolução dos problemas. Os professores podem trabalhar ciências de maneira mais lúdica, levando essas crianças aos fenômenos que acontecem no seu cotidiano. O professor, ele precisa compreender o significado do ensino de ciências e ainda definir e traçar metodologias para a realização de seu trabalho, pois muitas vezes o professor não é especialista nessa área, causando problema na atuação, porque algumas vezes o conteúdo lhe escapa devido à sua formação de professor generalista e não de ser um professor específico da área. Algumas vertentes, elas tentam delimitar determinadas propostas práticas, mas elas carecem de formulação teórica sistematizada. Nós temos as vertentes. Essas vertentes, elas estão focadas no objeto e no sujeito de ensino. Quais são essas vertentes? Semanticista, logicista, historicista. Ainda temos a recapitulacionista e investigativa. A primeira vertente do ensino de ciências para as crianças é a semanticista, onde o domínio do conhecimento científico ele seria precedido do correto domínio da terminologia própria da ciência. Ou seja, a criança aprenderia o significado dos termos das ciências, mas a compreensão do conceito viria só depois. Já a vertente logicista está voltada para a formação de atitudes, acostumando a criança aos métodos próprios da ciência. Ela é caracterizada pela valorização das relações conceituais, ou seja, não adianta apenas dominar termos, mas aprender o sentido dos mesmos em conjunto. Observa-se, no entanto, uma preocupação com o método científico, que seria fundamental adequar o desenvolvimento da aprendizagem da criança ao mesmo. A vertente historicista, ela sugere que a apreensão da lógica interna do conhecimento científico, ele só é possível através do resgate da trajetória da construção desse conhecimento pela humanidade. As tendências que priorizam o sujeito da aprendizagem são as outras duas. Elas estão classificadas em recapitulacionista e investigativa. A vertente recapitulacionista, ela diz que os estudos clássicos, eles devem ser vistos para que possa recapitular o desenvolvimento intelectual humano. A criança deve vivenciá-lo para compreender o conhecimento atual.
Ele condicionava o desenvolvimento intelectual da criança a estágios sequenciais de convivência com uma estrutura básica de conhecimento, para posteriormente interagir com conhecimentos mais avançados, demonstrando uma forte associação com a epistemologia genética de Jean Piaget. E por último, nós temos a vertente investigativa, em que a criança investiga o conteúdo trabalhado de forma espontânea e o professor estuda o modo de compreender o conteúdo. De todas as vertentes de ensino de ciências colocadas, esta tem um sentido mais orgânico, um forte apelo construtivista, destacando-se, inclusive, pela preocupação com a aprendizagem extraescolar da criança. Nela, prevalece o pressuposto de que o processo de ensino-aprendizagem de ciências deve aliar o domínio de um conteúdo científico à compreensão do contexto de sua produção. É importante que nós, educadores, entendamos a real importância do ensino de ciências para as crianças, procurando sempre propostas metodológicas que nos ajudem a compreender o processo, pois não adianta estarmos bitolados apenas numa vertente de ensino, uma vez que a realidade em sala de aula está sempre sendo modificada. Precisamos nos qualificar a cada dia para enfrentarmos as dificuldades e continuamente tendo cuidado de conciliar demandas tradicionais com práticas inovadoras. Para concluir essa unidade, falaremos um pouquinho agora sobre a alfabetização científica. A sociedade atual, ela tem exigido um volume de informações muito maior do que em qualquer época do passado, seja para realizar tarefas corriqueiras e opções de consumo, seja para incorporar-se ao mundo do trabalho, seja para interpretar e avaliar informações científicas veiculadas pela mídia, seja para interferir em decisões políticas sobre investimentos à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias em suas aplicações. Alfabetização científica. O que se entende por alfabetização científica? A alfabetização, ela vem se tornando cada vez mais um dos principais objetivos dentro do ensino de ciências. Apesar de o termo nos remeter à ideia de linguagem, tal alfabetização, segundo os diversos autores, engloba todos os domínios e usos de um certo conhecimento, algo próximo às ideias de alfabetização concebidas por Paulo Freire. Ele diz que a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. A difusão desse conceito, ele tem feito com que cada vez mais propostas curriculares e objetivos relacionados ao ensino de ciências estejam voltados para aspectos ligados a esta compreensão de mundo. Apesar de a maneira da população fazer uso e conviver com incontáveis produtos científicos e tecnológicos, os indivíduos pouco refletem sobre os processos envolvidos na sua criação, produção e distribuição, tornando-se assim indivíduos que, pela falta de informação, não exercem opções autônomas, subordinando-se às regras do mercado e dos meios de comunicação, o que impede o exercício da cidadania crítica e consciente. Se a intenção
é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam uma autonomia no pensar e no agir, é importante conceber a relação de ensino e aprendizagem como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e com determinado papel, está envolvido na construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e de valores humanos. Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem significa afirmar que é dele o movimento de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações norteadas pelo conhecimento científico. Os alunos, eles têm ideias acerca do seu corpo, dos fenômenos naturais e dos modos de realizar transformações no meio. São modelos com uma lógica interna, carregada de símbolos da sua cultura. Convidados a expor suas ideias para explicar determinado fenômeno e confrontá-las com outras explicações, eles podem perceber os limites de seus modelos e a necessidade de novas informações. Mas esse processo, ele não é espontâneo. Ele é construído com a intervenção do professor. É o professor quem tem condições de orientar o caminhar do aluno, criando situações interessantes e significativas, fornecendo informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos conhecimentos prévios, propondo articulações entre os conceitos construídos para organizá-los em um corpo de conhecimentos sistematizados. Será que a mídia auxilia o ensino de ciências? O uso da mídia auxilia na construção do ser humano desde que exista mediação entre educação, cultura científica e indústria cultural. A televisão pode ser um meio de contribuir com informações de caráter educativo para a criança, principalmente porque elas aprendem tanto com a televisão quanto com a internet, pois passam muito tempo em contato com a tecnologia. A escola atual, ela precisa mudar e inserir a tecnologia no seu cotidiano, para que cumpra sua verdadeira função, ou seja, formar cidadãos críticos e participativos na sociedade. Observem a imagem. O uso da tecnologia na educação infantil, qual a importância? Quem hoje não tem em casa uma televisão, um computador, um celular? Pelo menos um desses três a pessoa tem. A aprendizagem por meio da tecnologia envolve ações que desafiam não só os professores, mas também os alunos e os sistemas de ensino também, exigindo da sociedade uma nova postura. Educar para a televisão envolve ações que procuram principalmente formar um telespectador criterioso que saiba ver com clareza o que lhe é apresentado, que possa escolher com competência o que ele deseja ou não. Educar com a televisão abrange atividades que lançam mão da linguagem televisiva para a apresentação e o desenvolvimento de determinados assuntos ou conteúdos. O professor, ele deve buscar ferramentas para ampliar seu repertório sobre cinema, DVDs, televisão, usando até mesmo
ferramentas da internet para propor atividades diferenciadas. Atividades que tenham como foco o conhecimento científico que ele irá abordar. Assim, esses recursos tecnológicos, eles devem ser encarados como parte do processo educativo de mediação entre o saber científico e as diferentes formas pelas quais é representado socialmente. A importância do ensino de ciências é reconhecida por pesquisadores da área em todo o mundo. Trabalhar essas questões na educação infantil requerem do professor a aprendizagem de um conjunto de habilidades e competências que ultrapassam a execução de conteúdos. Na educação infantil, o ensino de ciências ele está relacionado à exploração do mundo real, que faz com que a criança o compreenda melhor e também desenvolva habilidades de raciocínio, incentivando assim a imaginação e a criação. Considerando ser o conhecimento científico o resultado do desenvolvimento de ideias, conceitos e teorias, para que ele aconteça, é necessário que ocorra a percepção direta do experimento. Os conceitos, eles são assimilados, eles são organizados e relacionados pelas crianças ao longo de suas vivências e de suas experiências. O uso em massa das novas tecnologias exige interpretações científicas em nosso dia a dia. Assim, o ensino de ciências, ele se faz necessário desde os primeiros anos de escolarização. Essa relação entre ciência e tecnologia, aliada à forte presença das inovações, já não pode ser ignorada no ensino de ciências. Encerramos assim, então, a nossa primeira aula. Agora eu proponho a vocês uma atividade. Nesse momento, vocês farão atividade avaliativa. Então, vamos lá. De acordo com os estudos e os conhecimentos prévios adquiridos, vocês deverão responder. De que maneira o professor poderá trabalhar os conteúdos de ciências para que os alunos se sintam motivados na escola? Vocês deverão formar pequenos grupos, discutirem os questionamentos e fazerem a socialização posteriormente no grupão. Espero que as discussões tenham sido ricas. Respondendo ao questionamento, vocês deveriam responder que o professor deverá ter domínio do conteúdo, que o professor precisa ser criativo, ele tem que ser investigativo, ele tem que conseguir despertar nos alunos a vontade de aprender. Ele deverá levar os alunos para fora da sala de aula, deixar que o aluno se sinta um pequeno cientista. Sabemos o quanto as crianças são curiosas e sentem vontade de aprender, certo? Então é isso aí. Irei explicar agora para vocês de que forma o nosso seminário será organizado. Acompanhe no slide. Para o seminário, a proposta é que a turma seja dividida em 5 grupos. Cada grupo ficará com um tema da apostila para ser estudado e apresentado para a turma no dia do encontro. Façam de forma bem criativa. É o momento de vocês colocarem em prática. Serão 5 grupos. Logo, teremos 5 temas para serem abordados. O primeiro grupo falará sobre os fundamentos epistemológicos e sobre os princípios filosóficos, históricos e metodológicos. O segundo grupo
falará sobre o sistema respiratório. O terceiro falará sobre o sistema digestório. E o quarto falará sobre o sistema cardiovascular. O quinto grupo ficará com os órgãos dos sentidos. Exceto o primeiro grupo, os demais grupos deverão dar uma aula como se estivessem trabalhando com crianças da educação infantil. Vocês deverão transformar a sala de aula em um espaço agradável e acolhedor. Façam dessa sala uma sala da educação infantil, como se fosse uma sala para crianças da educação infantil. Usem a criatividade. Qualquer dúvida, podem me questionar no fórum ou nos chats Tira Dúvidas. Grande abraço e até a próxima aula.